muito carnal, uma igreja que tinha problemas com os pecados da carne, mas ele traz algo muito importante, mesmo demonstrando a esse povo que, quando eles se deitavam com uma meretriz, eles estavam contaminando o seu próprio corpo, e ele falava de uma aliança. Quando se deita com alguém que não tem ligação com Deus, você vai receber tudo aquilo que aquela pessoa tem de ruim, ou tem de bom, a ligação de corpos. Mas Paulo, ele quer nos falar de algo muito acima de tudo isso. Ele quer nos falar que nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, que quem nos comprou foi o nosso Senhor Jesus Cristo, e que hoje o nosso corpo não nos pertence mais, mas pertence ao nosso Senhor, porque fosse comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo está falando da comunicação entre o natural e o espiritual. E é isso que nós precisamos entender, que Deus, ele fala conosco nesse corpo, porque ele habita nesse corpo. Quando ele fala da ligação de um homem com uma meretriz, ele diz: olha, faça um corpo só com ela, porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, quando nós temos uma ligação com Deus, uma ligação do natural com o espiritual, nós nos tornamos um só com Deus. E é aí que nós precisamos entender que a ligação que nós temos com Deus, nós estamos ligados a Deus. E o que nos leva a nos relacionar nesta ligação é a oração. A oração, nós falamos com o Espírito de Deus que está em nós. O Espírito de Deus que está ligado ao natural, nos ligando ao espiritual. Falar com Deus. Então a nossa oração é algo principal. Como falaremos com Deus? Ligando o natural ao espiritual. Então o que é a oração? A oração é ligar o natural, as nossas necessidades, as nossas angústias, aquilo que estamos precisando, aquilo que estamos buscando. Só conseguimos fazer esta ligação na oração. Quando oramos, falamos com Deus. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele clama por nós, ele geme por nós, e ele leva ao Pai as nossas orações, porque não sabemos nem orar. Mas o Espírito de Deus que está em nós faz esta ligação. Então a oração é algo muito importante para que nós possamos manter esta comunhão com Deus. É o natural ligado ao espiritual. Por isso Paulo diz: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então aquele que se rende ao Senhor, aquele que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, se faz um só com Deus. Deus habita em nós. Um segundo ponto que nós devemos buscar e não abrir mão é adoração. Adoração não é apenas só cantarmos. Cantarmos, nós estamos louvando a Deus, mas adorar a Deus, buscar a Deus. Adoração quer dizer beijar os seus pés, se render. É como aquela mulher que vai ter um encontro com Jesus, e todos olham e dizem: uma mulher pecadora, mas ela se rende, ela adora o nosso Senhor, ela leva o seu melhor perfume, um perfume que ela comprou com alto preço, e ela leva, ela derrama sobre os pés de Jesus, e ali ela começa a enxugar com as suas próprias lágrimas, com o seu cabelo, e Jesus
vê naquela mulher algo sobrenatural, algo muito bom. Então, a adoração, nós não podemos abrir mão da adoração ao Senhor. Por que que nós nos achegamos a este lugar? Por que nós vencemos os nossos medos, as nossas angústias? Porque Deus fala conosco. Nós viemos a este lugar adorar ao Senhor, nos render ao Senhor. Abre a tua Bíblia em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31, do 28 em diante, diz assim: e aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo-lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondendo-lhes, disse: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, Jesus foi interpelado pelos fariseus, que lhe perguntaram: qual é o primeiro mandamento? E ele diz: ouve, ó Israel, ouve. A primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir. Sempre que nós ouvirmos Deus falar conosco, nós vamos adorá-lo. Porque a sua palavra cura, a sua palavra liberta, a sua palavra transforma, a sua palavra traz a paz. Então, a adoração, o reconhecimento do que Deus é em nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar ao Senhor com toda a força, com tudo aquilo que nós temos, com toda a disposição que nós temos que adorar ao Senhor, buscar ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, ele dá algo muito importante dentro da adoração e dentro da oração. Capítulo 4 de Filipenses, no versículo 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa algumas, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como? Como que as nossas petições, elas serão conhecidas diante de Deus? Como que nós vamos levar a Deus? Primeiro, nós temos que ter esta unidade do natural com o espiritual. O Espírito de Deus habita em nós. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, todas as nossas inquietações, todas as nossas petições serão conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ação de graça. São coisas que nós precisamos, atitudes que nós precisamos fazer. A oração com súplica, aquilo que você está precisando. O que você está precisando hoje? O que Deus precisa mudar na sua vida? O que é que você não está conseguindo mudar? Aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não consigo, Deus, Ele muda toda e qualquer situação. E no versículo de número 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, os nossos pensamentos estão guardados aonde? Em Cristo Jesus. Por isso é importante nos rendermos a Cristo, buscarmos em Cristo. Versículo
8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pense. Então, toda necessidade, toda oração, ela seja levada diante de Deus. Todas as nossas necessidades, com oração, com súplica e principalmente com ações de graças. Jesus, ele nos ensina nas orações que ele se dirigia ao Pai. Nós vemos Jesus várias vezes, ele orando e já agradecendo. A certeza de receber, a certeza que Deus vai ouvir. Nós temos que ter essa certeza desta ligação espiritual com o natural. Nós estamos corpo, carne, mas nós temos essa ligação com o espiritual. Temos que buscar esta ligação. E Paulo, ele escreve dizendo assim no versículo 9: o que também aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, o Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo, ele chamava responsabilidade para ele, porque ele tinha uma ligação com Deus. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim: olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não. O apóstolo Paulo, ele chamava a responsabilidade para ele, como um apóstolo, como um ensinador. Ele falava: o que também aprendeste, recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será convosco. Nós temos que andar em retidão com Deus. Nós não podemos abrir mão desta ligação com Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios, dizendo que, olha, cuidado. Quando você vai pelo caminho do erro, da fornicação, da mentira, você está fazendo uma ligação do natural com o espiritual. Algumas pessoas dizem: não, mas sabe, eu posso muitas coisas, e Deus não liga para isso, mas Deus quer habitar em você. E ele diz: ou não sabeis vós, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, o nosso espírito, os nossos sentimentos, tudo pertencem a Deus. Então Deus não se agrada de uma vida de pecados, de uma vida de erro, mas Deus espera que nós venhamos buscá-lo. E buscá-lo como? Em oração, em súplica, que não estejamos inquietos por coisa alguma, mas antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Porque Deus vai conhecer? Porque o seu Espírito está em nós. Antes que nós venhamos pedir, Ele já sabe, Ele já nos conhece. Por isso, Ele pede por nós, porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar, não sabemos como nos dirigir a Deus. Então, adoração, saber quem é Deus na nossa vida. Eu só consigo tomar conta do meu corpo, do meu dia a dia, sabendo que Deus habita em mim. Se eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, eu não posso ter ligação com coisas malignas, com coisas estranhas. Eu tenho que preservar o natural com o espiritual. Eu tenho que cuidar da minha vida, do meu corpo, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele não prega dizendo: olha, tudo que eu digo para vocês, vocês façam, porque eu faço diferente. Ele diz: não, tudo que vocês aprenderam comigo, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram e vistes em mim, isso fazei.
e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz, Ele habitará em vocês. Ele guardará cada um. Estamos vivendo esses dias. E esses dias nós temos que tomar cuidado para não cair, para não nos irritarmos, para não entrarmos em palavras contrárias. Algo muito importante na nossa vida é a palavra. Esses dias difíceis, se nós não vigiarmos, a nossa palavra, ela se torna em algo negativo. Se levanta como algo terrível. A dúvida, ela opera no reino da mente. Sempre que nós temos dúvida, onde começou? No reino da mente, no pensamento. Nós formulamos a dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus pode fazer? Será que isso vai acontecer? Será que Deus vai ouvir minha oração? A dúvida, ela opera no reino da mente. E se nós não entregarmos os nossos pensamentos, não levarmos os nossos pensamentos na cruz, para que seja crucificado ali, todos os nossos pensamentos contrários, nós não permitiremos Deus agir em nossos pensamentos. Nós devemos ter os mesmos pensamentos de Deus. Pensar como Deus pensa. Crer como Deus age. A palavra, ela opera no reino do Espírito. A dúvida opera no reino da mente. Mas a palavra, ela opera no reino do Espírito. E é aí que temos que tomar cuidado. Qual Espírito estará trabalhando? Palavras contrárias, palavras de baixo calão, elas estão no quê? No Espírito, mas o Espírito maligno. Então nós temos que preservar a nossa fala. São dias que nós precisamos vigiar com a nossa palavra. Não ter dúvida. Saber que sempre que vier uma dúvida, é a nossa mente, é o nosso pensamento que está trabalhando. E tenho falado, onde o inimigo consegue entrar na nossa vida? Em nossos pensamentos. Porque ele está ao nosso derredor, dando sugestões. Ele está sugestionando. Ele não pode entrar no teu coração, ele não pode habitar no teu coração, porque você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, mas ele fica ao nosso derredor, dando sugestões, usa pessoas, usa palavras de outras pessoas, e vai afetando o nosso pensamento, e ela começa a operar no reino do pensamento. Entrou dúvida em nosso pensamento, nós não pronunciamos mais palavra de vitória. Começamos a declarar o quê? Aquilo que a nossa mente aceitou. A dúvida. Será? Será que Deus pode? Será que é possível? O que diz a palavra? Tudo é possível ao que crer. Aquilo que você acha que é impossível, a palavra do Senhor diz, é possível. Ele tudo pode. Nas mãos do Senhor, tudo pode. Ele pode fazer todas as coisas. Então a palavra opera no reino do Espírito. Veja, abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11. Diz assim o subtítulo, Poder da Fé. Versículo 20. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as suas raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus. Frisa bem esta palavra, tende fé em Deus. Em quem nós vamos ter fé? Em Deus. Não adianta ter fé em homens, não adianta ter fé em mim mesmo, no meu braço, na minha força. Então Jesus, ele dá uma palavra dizendo, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração,
A dúvida opera no reino da mente. Qualquer um que disser a este monte, e não duvidar em seu coração. Coração são pensamentos. Sempre que a Bíblia fala de coração, ela se refere aos nossos pensamentos. O coração do homem é enganoso. O que é enganoso? O nosso pensamento. Eu começo a pensar que não pode, começo a pensar que é impossível, mas o nosso pensamento, o nosso coração, ele é enganoso. Então Jesus, ele começa a ensinar ali, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. A palavra profética, a palavra revestida de fé, a palavra, ela opera no reino do Espírito. A palavra, ela liga o natural com o espiritual. O que Paulo estava dizendo, olha, você é o templo do Espírito Santo. Cuidado com aquilo que você faz nesse corpo, cuidado com aquilo que você contamina o seu corpo, cuidado com as coisas que você tem trazido para o seu corpo, porque o que liga o natural ao espiritual, nós somos uma ligação do natural com o espiritual. Deus habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. Por isso vos digo, que todas as coisas que na oração, o que é que nos liga ao espiritual? A oração. Tudo aquilo que você pedir em oração, creia que você vai receber. E nós devemos já orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz. Com a certeza de receber. Porque quando nós oramos, já agradecendo, Senhor, eu sei que o Senhor vai ouvir a minha oração, que o Senhor vai mudar toda essa situação, eu já te agradeço. Quando nós estamos agradecendo, nós estamos eliminando a dúvida que opera no reino da mente. Onde a dúvida opera? No nosso pensamento. Não permitir que o diabo dê sugestões ao nosso pensamento. Eu sei, Senhor, que tudo podes. Eu sei, Senhor, que o Senhor sempre ouves as minhas orações. Não era assim que Jesus orava? Pai, eu te agradeço, porque eu sei que sempre ouves as minhas orações. Então crê, quando orar, crê que já está recebendo. Porque quem é que está te levando à oração? É o Espírito de Deus que está em você. É o Espírito de Deus. Algumas pessoas dizem assim, quando você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida? Ah, foi um dia, colocaram a mão na minha cabeça, orei. Não. O dia que você reconheceu que você era pecador, já foi o Espírito Santo de Deus trabalhando. Porque é Ele que convence o homem do pecado. O homem por si mesmo não se convence que é um pecador. Mas quando nós começamos a orar por pessoas, a pedir libertação familiar, a pedir para que Deus toque no marido, Deus toque na esposa, Deus toque nos filhos, nós temos que começar a orar, já crendo que o Espírito Santo de Deus já está começando a trabalhar. Não duvidar. Muitas vezes nós permitimos a dúvida que opera em nossa mente. Como nós somos limitados, nós achamos que Deus também é limitado. Começamos a duvidar. Por isso Jesus ensina, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte,
erga-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. A palavra profética. Quem te leva a profetizar? O Espírito de Deus. Comece a profetizar libertação na tua casa. Comece a profetizar, nunca use a palavra não tem jeito. Ah, não tem mais jeito. Tem. Deus pode todas as coisas. Palavras são sementes. Quando nós lançamos palavras, nós estamos lançando sementes. Palavras confessadas são palavras plantadas. E confissões repetidas é como você estivesse regando aquela semente. Quando você ministra uma palavra profética, você plantou uma semente. Comece a crer naquela semente que foi lançada. E quando você faz uma confissão repetida, você está regando aquela semente. Nós sabemos que tudo tem o seu tempo. A semente, ela precisa de um tempo para germinar. Mas ter a certeza que ela vai germinar. Então a nossa palavra deve ser palavra de vitória, palavra de conquista. Palavras de bênção. Não permita a dúvida operar no reino da mente, no pensamento. Veja que Josué, Caleb, o que diz a palavra? Diz que eles tiveram outro espírito. Né? Foram 12 espias olhar a terra. 10 voltam com pensamento de derrota. Com pensamento de, nós não podemos subir. Olha, nós somos gafanhotos, nós seremos esmagados. Mas volta Caleb e Josué, dizendo, não, Deus está conosco. Nós vamos vencer. Eles serão os nossos alimentos. E o que diz a palavra? Eles voltaram com outro espírito. Qual é o espírito que eles voltaram? Com o Espírito de Deus. Aqueles que negaram a fé, estavam com qual espírito? Da dúvida. Ah, Deus não vai nos abençoar. Não ouviram a palavra. Não creram na palavra. Não deram crédito na palavra. Quando o Senhor ministrou e disse, olha, eu vos darei uma terra que emana leite e mel. Vai, eu estarei convosco. Eu os abençoarei. Então a palavra, ela precisa ser lançada como semente. Ela precisa ser confessada. Quando nós confessamos, são sementes plantadas. E quando repetimos as confissões, nós estamos regando. Nós estamos dizendo, eu creio, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai operar. Abra em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Não se aparte da sua boca. Quais são as palavras que nós devemos falar? Palavra de Deus. Não se aparte da sua boca. Olha, não deixa essa palavra longe da tua boca. Não deixe a palavra do mundo, do inimigo, que ele tenta dar sugestões a você, fazer parte da sua fala. Que a sua fala seja uma palavra profética. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da sua boca tudo aquilo que Deus colocou nesse livro. Antes medita nele dia e noite. Medita. Ainda hoje pela manhã nós pregamos sobre o Salmo de número 1. Né? Medita. Bons conselhos. Nós estamos repletos de péssimos conselhos. Ouvimos sugestões todos os dias.
Ah, mas ninguém me dá conselhos. Dá sim. Quando ligamos uma televisão, nós estamos recebendo conselhos. Quando pegamos o nosso celular, estamos recebendo conselho. Hoje, o dia inteiro nós recebemos conselhos. E muitos deles malignos. Então nós precisamos aprender onde buscar a palavra para nos fazer prosperar. Tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quantos querem ser bem-sucedido? Se coloque de pé. Fale com Deus. A oração, ela une o natural com o espiritual. Como é que nós conseguimos fazer uma ligação do natural com o espiritual? Através da oração. A oração nos leva a uma ligação com Deus. A comunhão desse relacionamento. E a adoração, saber quem é Deus na nossa vida. Deus é primazia na nossa vida. De todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Deus está acima de todas as coisas em nossa vida. A oração e a adoração. Dá o lugar de primazia a Deus na tua casa. Dá lugar de primazia a Deus no teu coração. Em todas as suas decisões, coloque Deus em primeiro lugar. Não retire Deus. Muitas vezes entregamos a Deus as nossas angústias. E retiramos na nossa ansiedade. Deus está no controle. Deus, Ele faz o melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que eu não esteja entendendo o momento, mas como eu confio em Deus, como Deus está dirigindo a minha vida, como eu tenho uma ligação, eu sou um templo do Espírito Santo de Deus, todas as coisas vêm para o meu bem. Ainda que eu não consiga ver, mas eu sei que Deus está no controle. E se Deus está no controle, Ele tem o melhor. Ele vai dar o melhor. Purifica os lábios. A palavra que sai da nossa boca não pode ser palavra de dúvida, palavra de derrota, palavras de maldições. O profeta Isaías, quando ele reconhece Deus, quando ele tem um encontro com Deus, a primeira coisa que é feita com o profeta Isaías, os anjos sobem ao altar, e com uma tenaz, eles trazem uma brasa, e purificam os lábios do profeta. Quando nós vemos Isaías, no capítulo 5, antes desse episódio, ele só falava mal, ai dos bêbados, ai dos prostitutas, ai disso, ai daquilo. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele diz, ai de mim, que sou pecador. E os meus olhos viram a glória do Senhor. Deus habita em você. Deus está em você. Sinta o Espírito de Deus dentro de você. Dá lugar, dá vazão a esse Espírito de Deus. Cala a boca da dúvida. Não permita o inimigo ministrar. Usa esta palavra. Creia nesta palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite. Ainda pela manhã eu falava, olha, pega um versículo por dia. Medita nesse versículo. Quando você baixa uma Bíblia no teu celular, todos os dias eles vão te enviar um versículo. Medita nesse versículo quando recebe. Leia, ore, agradeça a Deus. Medite na palavra do Senhor. Ela vai te fortalecer. Esses dias de trevas, não permita o inimigo usar a tua boca. Declarar derrota. Declarar falência.
Não declare com a sua boca a derrota. O Senhor está conosco. O Senhor nos ajudou. Até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus nos sustentou. Até aqui Deus nos amparou. Deus dará a vitória. Deus nos dará o escape. Declare sempre bênção. Abençoa os seus filhos. Abençoa o seu esposo, sua esposa. Abençoa a sua casa. Dá palavras de vitória. Ore. Fale com Deus. Adore ao Senhor. Se renda a Ele. E usa a tua boca como palavra profética. Fale com o Senhor nesta noite. O espiritual é ligado ao natural através da oração. Quando você ora, você está se ligando ao espiritual. Quando você fala com Deus, quando você traz as suas inquietações, quando você coloca diante dele as suas angústias, os seus medos. E Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ação de graça. Agradeça a Deus, suplica a Deus, fale com Deus. O Espírito de Deus habita em você. Você tem poder para pisar serpentes e escorpiões. Você é mais do que vencedor. O Espírito Santo está na tua vida. Ele geme por nós. Tudo aquilo que está trazendo inquietação ao teu coração, se liga ao espiritual pela oração. Fale. Não digas que não pode. Não digas que é impossível. Ah, mas essa situação é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada. Comece a declarar cura. Comece a declarar libertação. Comece a declarar bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Não se intimide. A oração te liga o natural ao espiritual. Quando você ora, o Espírito Santo de Deus está gemendo por você. Tudo aquilo que você não sabe falar, Ele está falando. Tudo aquilo que você não sabe como pedir, Ele está pedindo. Ele geme por nós. E Ele dará o escape. Ele dará a bênção. Creia na palavra. Confesse a palavra de vitória. Confesse a palavra de bênção. Tudo aquilo que disser, crendo, recebereis. Creia. Creia. Determine a bênção. Com confiança. Não duvidando. Deus tem o melhor. Quantos recebem? Diga: eu creio. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Aplauda ao Senhor, glorifique o seu santo nome. Só o Senhor é soberano.